ali enterrava. Eu cheguei a ver, num grilo de terra, os caras chegar e tirar aquelas, mandar os caras que estavam morando ali naquelas tarimbinhas assim, cobertas de sapé. O que fazia? Tacava fogo naquelas casinhas e falava pro cara, ó, você se vira, some daqui. Às vezes com mulher, criança, tava nem aí. Com a crise do café, os negócios com terra declinam. Enquanto as invernadas de engorda de gado se consolidam, os cafezais cedem lugar a outras atividades agrícolas. Difundem-se os cultivos do amendoim e do algodão, que por décadas seria a cultura mais importante da região, impulsionando sua ocupação. A existência de extensas florestas nessa área de expansão econômica desperta a atenção do interventor estadual Fernando Costa no início da década de 40. E reconheceram que essas áreas eram importantes, né? Eram terras devolutas do Estado, ainda intocadas, o último sertão de São Paulo, onde ainda havia floresta. Então criaram as 3 reservas, né? Que é a Grande Reserva do Pontal, a maior de todas, com 243 mil hectares. A reserva do Morro do Diabo, que é uma área de 35 mil hectares. E também a reserva da Lagoa São Paulo. A Floresta do Pontal, em 1942, quando o Fernando Costa era governo de São Paulo, ele veio a Venceslau, dizendo que ia tirar todos os fazendeiros do Pontal. Mas, por infelicidade, no ano seguinte morreu de acidente. Depois veio o Ademar de Barro, e aí mudou o esquema. Aí os grileiros entraram e venderam as terras para os fazendeiros que estão aí. Foi no governo do Ademar que essas terras aqui foram colocadas à venda. Tinham 2 famílias que eram proprietárias de toda essa área, que eu acho que deve ser em torno de 1 milhão de hectares, que são 2 matrículas, e meu avô comprou uma parte de uma dessas matrículas, que eu não posso dizer qual é. E aqui o Pontal do Paranapanema é todo virgem, todo mata atlântica, tudo só mata. Meu avô foi o primeiro a chegar aqui, um dos primeiros a chegarem aqui, para explorar pecuária e madeira, que era uma região muito rica de madeira. Comprou e foi trabalhando, desmatando, plantando capim e o boi, aumentando as pastagens para desenvolver pecuária. É reserva do Estado, mas fulano está entrando, devagarzinho está entrando, lá em tal lugar tem tal área. Aí ajustava jagunço e ia para lá. E assim foi. Quando chegou a um determinado ponto, por exemplo, aquela parte lá já ficou mais aberta. Aí veio vindo para cá. Esses senhores, os Duarte, já veio por depois. Quando ele veio, a onça já estava morta. Ele veio só ajudar a acabar de tirar o couro, né? Porque os outros já tinham entrado, já tinham feito o que pôde. E nesse meio tinha justamente apoio de alguém dos galão. Na década de 50, a exploração de madeira e o desmatamento se intensificam. Cresce a população da região, criam-se novos municípios e aumenta a sua importância política. Em 1950, as leis que regiam podem ser as mesmas de hoje. Só que não tinha nem órgão fiscalizador. Tinha a lei, você querendo sobreviver no meio de uma mata, querendo abrir, aumentar gado, aumentar sua renda, e não tinha nada que fiscalizava você. Tinha, como não? Tinha os florestal, mas tinha o chefe. Você não vai lá hoje. E a gente, como diz, tem que escutar e não pode falar nada, né? Eu vi e não estou enxergando. Grileiros associados a políticos fazem todo tipo de pressão pela extinção das reservas. Defendem que eram um empecilho ao desenvolvimento regional. Preparam vários planos para acabar com as reservas e legalizar as terras griladas. Nessa corrida que houve para a ocupação lá do Pontal, também se procurou ocupar uma área onde está o Morro do Diabo. Estavam dando lá o chamado golpe da arrematação. O pessoal se declarava dono de uma área, não pagava os impostos e depois os impostos eram executados e aí as pessoas passavam a ter um título. Enfim, era uma conspiração, porque quem deveria fiscalizar não fiscalizava. As denúncias do golpe da arrematação
tem muita repercussão na imprensa. É a primeira grande campanha para a preservação ambiental. Estava prevista uma invasão de mais de 1.000 pessoas. O secretário da Agricultura pôs a polícia militar. Na marra, ele impediu a entrada de todo mundo lá. Mas apurados que esses títulos eram falsos, imediatamente a justiça anulou os títulos. E nessa área do Morro do Diabo foi possível salvar alguma coisa. Fracassada essa tentativa, os grileiros passam a agir junto à Assembleia Legislativa. Com acusações e projetos de lei, vários parlamentares trabalham no sentido de extinguir as reservas e legalizar títulos de propriedade. Ficaram conhecidos como Amigos do Deserto. Enquanto a discussão se estendia, os grileiros usavam a tática da terra arrasada, onde não haveria o que preservar. Então, os governos não estavam muito preocupados com a regularização fundiária ou com a situação agrária do Pontal do Paranapanema. Eles não tinham essa preocupação. A preocupação deles era de que maneiras que eles poderiam se apropriar das terras da região. Muitos governadores, inclusive, se tornaram grileiros aqui na região. O processo de destruição da floresta se acelera com a construção do ramal ferroviário de Dourados, que corta as reservas com a promessa de chegar ao Mato Grosso. A obra é executada por uma empreiteira que obtém extensa área dentro da grande reserva do Pontal. Naquela época lá, era uma mata muito bonita, tinha peroba, tinha cedro, tinha guaritá, uma mata mesmo, uma mata fechada. Foi feito o desmatamento, a limpeza todinha no trecho, até chegar em Rosana, né? Aproveitando a ferrovia, os grileiros procuram promover a formação de várias colônias para criar fatos consumados e valorizar as terras griladas. A extração de madeira atingia seu auge na região. Apenas a reserva do Morro do Diabo se mantinha. Havia, de fato, interesses madeireiros, né? As nossas cidades aqui, cidades pequenas, de 4, 5 mil habitantes, tinham 8, 9, 10 serrarias que cortavam dia e noite. Depois a estrada de ferro chegou aqui em Pirapozinho, de Pirapozinho veio a Mirante, e vem vindo aqui, até chegou até aqui, aqui ponto final. Aí nós íamos marcar a madeira aqui direto, até acabar a madeira. E acabou a estrada de ferro também. Infelizmente isso aí. Os governos estavam ligados a grandes grupos de colonização do Pontal. Então isso foi feito com a cumplicidade dos próprios governos, né? Porque existiam essas áreas, né? Estavam instituídas, mas o próprio governo, em muitos casos, até contribuiu para que houvesse a supressão da floresta. Enquanto a questão agrária ia se definindo pelos interesses dos grandes fazendeiros, a justiça voltava a julgar as terras griladas do Pontal do Paranapanema como devolutas. E essas terras se tornaram definitivamente devolutas. Só que a posse dos particulares sobre elas continuava. Se são devolutas, quer dizer que são públicas. E se são públicas, são do povo. Aí não tem dúvida. Em outras regiões, os movimentos sociais no campo começam a incomodar. As ligas camponesas, lideradas por Francisco Julião, defendem os direitos dos trabalhadores rurais do Nordeste, contrariando as classes dominantes. A questão agrária era considerada essencial para o desenvolvimento econômico e social do país. No Pontal, uma fazenda improdutiva foi desapropriada para assentamentos da reforma agrária. O golpe militar tira da cena política a discussão sobre grilagem e reforma agrária. Os movimentos sociais são reprimidos e o Estado dá incentivo aos latifúndios, que se multiplicam por todo o Brasil. Na década de 70, o Pontal vive o desmatamento final.